Uma ótima dica é você não falar aquelas coisas do tipo assim: "Ah, você não é todo mundo. Ah, mãe, mas todo mundo vai voltar às 2 da manhã. Você não é todo mundo. Ah, mas a mãe do ciclano deixa". Então, você não é filho da mãe do, né, do ciclano. Essas coisas não ajudam, gente. Essas coisas só dão raiva no adolescente. Ele fecha os ouvidos para te ouvir, porque aquilo não contribui com o diálogo. O que faz um diálogo ser efetivo, assertivo e que traga um resultado sem brigas, sem tanto desgaste na relação de vocês, é você dizer para ele como você se sente. Por que que para você é importante que ele chegue em tal horário? O que que acontece com você dentro de casa, quando ele combina com você que vai te ligar para dizer que chegou bem, que o Uber deixou ele lá, né, ou que a carona deixou ele lá, e ele não liga? A gente sente que eles estão desrespeitando a gente. A gente sente que eles não ligam para a gente fica agoniado, a gente fica com medo de ter acontecido alguma coisa, porque a gente acabou de falar que era para ligar, e demora o quê? 20 minutos, meia hora, 40 minutos para chegar lá? Não é possível que a criatura já esqueceu de falar para a gente, só que esqueceu, né. Então você precisa expor o seu ponto de vista. "Olha, é importante para mim, por o que que acontece com você quando você chega lá que você não liga?". Ouve, deixa ele trazer. Se ele falar: "Ah, não sei", fala assim: "Olha, eh, tenta fazer um esforço, vamos entrar num acordo, vamos fazer a coisa ser boa para nós 2. Você está entendendo meu ponto de vista? A angústia que eu fico, achando que aconteceu alguma coisa de você?". Aí ele vai achar você dramática. Ele vai se vingar. "Ai, mãe, credo, não precisa de tudo isso". Você fala assim: "É como eu me sinto. Entenda que eu sinto isso. Por favor, não tá legal para mim essa situação". Você esquece? É porque você chega lá e aí já se distrai e acaba conversa com um amigo ou outro e esqueceu, é isso? Ou você tem vergonha de repente, seus colegas perceberem que você está dando satisfação para a mamãezinha? É assim que você está se sentindo? Tem alguma coisa que a gente pode fazer? Por exemplo, você pode colocar um alarme no seu celular para daqui a 40 minutos ele tocar e aí você se lembrar que você precisa só me dar uma mensagenzinha? "Cheguei, tá tudo bem?". Pode ser assim? Pede como se fosse um favor. Isso não é humilhação, gente. O problema é que quando você enfrenta um adolescente querendo impor a a sua, regra, como você fazia quando ele era criança, não vai funcionar mais. A tendência é dar embate, é dar conflito, é ele te testando, é ele ir te vencendo pelo cansaço. Ele fica com raiva. Entende o que eu estou te falando? Vai de um jeito que funciona. Isso funciona. Consideração, sabe? Considera o lado dele também, se coloca no lugar dele. E aí quando você constrói isso com ele, ouve a opinião dele, ele te explica por que que não dá para ele voltar às 9, né, e você entende as razões dele e ele, né, quando você entende alguém, a tendência da pessoa é devolver o favor, é entender você também. Então dá o primeiro passo, de entender o lado dele. De falar: "Eu entendo o que você está querendo, eu entendo o seu motivo". E aí você põe o seu motivo. Pergunta, faz perguntas para ele, não chega com a resposta. Quando ele responde, quando ele acha a solução para aquele conflito de interesses entre vocês 2, a tendência é que ele colabore mais para que aquela regra seja seguida, porque ele encontrou uma solução. Ele ajudou a construir aquela regra. E imediatamente vocês já constroem também qual que vai ser a consequência se aquela regra não for cumprida. E aí é uma coisa muito importante, é um detalhe muito importante. Você precisa ter palavra. O que você falar que vai ser feito, o que vocês decidirem que vai ser a consequência, vai ter que ser cumprido. Tá? Então, antes de dizer: "Olha, se você não fizer XYZ, vai ficar o resto da vida sem celular",
pensa se você vai ser capaz de manter isso, porque a vida é longa, sabe, ficar 1 mês sem celular, não vai gente, não há Cristo que consiga, não aguenta, entendeu. A gente tem que colocar coisas que a gente sabe que vai cumprir, sabe por quê? Porque eles são espertos, e eles nem fazem por mal, é natural deles. Você fala que vai fazer uma coisa e não faz, você fala que vai bater, né, ainda tem gente que bate e não bate, você fala que vai tirar o celular para sempre e não tira, o que que acontece? Você perde moral, sua palavra perde, valor. Sabe o que que o jovem pensa? Fala: "Ih, minha mãe, ó, ela fala, 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 fala pelos cotovelos, grita, esbraveja, mas no fundo não vai fazer nada. Você não vai fazer nada." Entende? Às vezes é consciente e às vezes nem é. Não tem valor o que você fala, porque não é cumprido o que é acordado, tá bom?